Eu sou o Charlie Munger, tenho 99 anos, invisto há mais de 70 anos e minha fortuna gira em torno de 2,5 bilhões de dólares. Mas existe algo que quase ninguém comenta. Houve um período em que iniciei o ano com menos que $0. Patrimônio negativo, falido, divorciado, soterrado em dívidas e vendo meu filho de 9 anos morrer de leucemia enquanto eu não tinha recursos para bancar um tratamento médico decente. Isso aconteceu em 1962. Eu tinha 38 anos, no fundo absoluto. Então, quando as pessoas me perguntam, e elas realmente perguntam, Charlie, se você tivesse que iniciar 2026 sem absolutamente nada, o que faria? Eu não preciso supor. Eu já passei por isso. Escalei aquele buraco com as próprias mãos uma vez. E se precisasse repetir tudo hoje, começando este ano com $0, eu sei exatamente o que faria. Não falo de teoria, nem de esperança, nem de besteira motivacional sobre pensamento positivo. Falo de um plano concreto, passo a passo, sustentado por 70 anos de experiência real. Um plano que funciona com a economia favorável ou ruim, com o mercado em alta ou em queda, tenha você 25 ou 55 anos. Porque aqui está a verdade que a maioria das pessoas não compreende. Começar do zero não é o seu maior problema. O seu maior problema é não ter um plano. Você está improvisando enquanto anda. Está copiando o que pessoas quebradas fazem e se perguntando por que continua quebrado. Vou lhe entregar exatamente o plano que eu usei. Os mesmos princípios que me levaram de um patrimônio líquido negativo a bilhões. E se você está começando 2026 quebrado, quase quebrado ou apenas se sentindo para trás, estes podem ser os 40 minutos mais importantes que você vai gastar o ano inteiro. Porque ao final disso, você vai saber exatamente o que fazer, mês a mês, real por real. Sem confusão, sem desculpas, apenas o plano. Vamos começar. Primeiro, deixe-me dizer algo que talvez surpreenda você. Se eu tivesse que começar 2026 com R$ 0 na minha conta bancária, eu não ficaria com medo, eu ficaria animado, porque começar com nada lhe dá 3 enormes vantagens que pessoas ricas já não têm. Vantagem número 1. Você pode assumir riscos que elas não podem. Quando você não tem nada, não há nada a proteger, nenhum estilo de vida para manter, nenhuma casa cara que você morre de medo de perder, nenhuma associação a clube exclusivo que você está desesperado para manter. Você é livre, e a liberdade é a maior vantagem de riqueza que existe. Vejo pessoas ricas o tempo todo. Elas estão presas, ganham R$ 300 mil por ano, mas gastam R$ 295 mil e vivem apavoradas de correr qualquer risco, porque podem perder o leasing da BMW ou ter de tirar os filhos da escola particular. Elas são escravas do próprio estilo de vida. Você não tem esse problema. Você está começando 2026 sem nada. Ótimo, você pode se mover rápido. Vantagem número 2. Seus erros são baratos. Se você tentar algo este ano e der errado, o que perdeu? Algumas centenas, talvez 1000? Isso não é nada, é mensalidade. Quando eu erro hoje, isso me custa milhões. Quando Warren erra, custa bilhões. Mas seus erros são acessíveis, então você pode experimentar. Pode tentar 3 ou 4 abordagens diferentes para ganhar dinheiro este ano. Uma delas vai funcionar, e as lições que você aprender com os fracassos valerão mais do que o dinheiro que você perdeu. Vantagem número 3. Os juros compostos ainda não trabalharam contra você. Sabe o que a maioria das pessoas não percebe? A pobreza também se compõe. Se você tem 45 anos e começa 2026 com $0, você vem capitalizando decisões ruins há 25 anos. Mas se você é mais jovem, ou se isso é apenas um revés temporário, você não perdeu tanto tempo. Cada ano desperdiçado entre os 20 e 40 anos custa cerca de $100 mil em dinheiro de aposentadoria. Mas começando agora, no início deste ano, com o plano certo, você pode compensar o tempo perdido. Agora, preciso ser honesto com você. Começar do zero é uma vantagem, mas só se você realmente fizer algo com isso.
A maioria das pessoas que começa 2026 quebrada terminará 2026 quebrada. Elas desperdiçarão mais um ano. Elas farão resoluções de ano novo em 1º de janeiro e as quebrarão até 15 de janeiro. Culparão a economia, culparão o chefe, culparão a inflação, culparão os políticos e em 12 meses estarão sentadas exatamente no mesmo lugar se perguntando por que nada mudou. Não seja essa pessoa, porque estou prestes a te dar o plano que garante que você não vai acabar de volta aqui no próximo ano. Se você seguir o que estou prestes a dizer, e digo seguir de verdade, não apenas concordar com a cabeça e depois voltar aos velhos hábitos, ao final deste ano você terá dinheiro guardado, terá fontes de renda que não existiam antes e estará em uma trajetória que leva à riqueza. Vi esse plano funcionar por 70 anos. Funcionou nos anos 1960, quando eu estava quebrado. Funcionou nos anos 1980, quando minha empresa de investimentos ainda era pequena. Funciona hoje e vai funcionar para você neste ano. Mas é preciso se comprometer, não por uma semana, nem por um mês, e sim pelo ano inteiro, porque riqueza não é construída em momentos, ela é construída em anos. E este ano, 2026, é o ano em que você começa a construir. Então aqui está o plano. 7 etapas específicas, cada uma se apoia na anterior. Quando terminarmos, você saberá exatamente o que fazer em janeiro, o que fazer em março, o que fazer em junho e em que posição precisa estar em dezembro. Vamos começar pelo primeiro passo. O passo 1 começa agora, em janeiro, e é simples: estanque a sangria. Se você está começando este ano com R$0, é porque o dinheiro está saindo da sua vida mais rápido do que está entrando. Isso precisa parar imediatamente, não no próximo mês, não quando se sentir mais estável. Hoje. Eis o que eu faria em 1º de janeiro se acordasse quebrado. Eu anotaria cada lugar para onde o dinheiro vai, cada assinatura, cada pagamento mensal, cada hábito que custa dinheiro e então cortaria metade disso. Prestação de carro? Se eu estou quebrado, eu não tenho prestação de carro. Eu venderia o carro, compraria um Honda Civic usado de R$3.000 à vista e eliminaria R$400 por mês em parcelas, além de R$150 de seguro. Isso são R$550 por mês que eu acabei de liberar. Em 12 meses, são R$6.600. Isso não é pouca coisa quando você está começando do zero. Comer fora? Acabou. Eu preparo todas as refeições em casa. Arroz, feijão, ovos, frango, legumes me custariam talvez R$5 por dia. A maioria das pessoas gasta isso em um único almoço. Ao longo de um ano, isso representa uma diferença de R$4.000, de sair de R$3.000 gastos comendo fora para R$1.800 em compras de mercado, mais R$1.200 economizados. Assinaturas, Netflix, Spotify, academia, qualquer outra coisa que esteja sangrando R$10 aqui e 15 ali, acabou. Tudo isso. Posso ler livros da biblioteca de graça e fazer flexões na sala de casa. Isso já são mais R$50 por mês, R$600 por ano. Não estou dizendo para você viver assim para sempre. Estou dizendo para viver assim por um ano, 12 meses. E, em troca, você recupera sua vida financeira. A maioria das pessoas não fará isso. Elas dizem, eu mereço aproveitar a vida, enquanto estão quebradas. É por isso que continuam quebradas. Eu tenho 99 anos e valho bilhões. E vou te dizer uma coisa. A única coisa que você merece quando está quebrado é deixar de estar quebrado. Todo o resto é luxo que você ainda não conquistou. Então, esse é janeiro. Estancar o sangramento. Corte tudo o que não é essencial. Viva com menos do que você jamais achou possível, porque cada R$1 que você não gasta neste mês é um R$1 que começa a trabalhar para você no mês seguinte. Passo 2. Fevereiro e março. 2 meses dedicados a uma única coisa: ganhar mais dinheiro do que você jamais ganhou antes. Aqui está o que a maioria das pessoas quebradas não entende. Você não consegue investir para sair da pobreza? Se você começa 2026 com R$0, colocar R$50 por mês em fundos de índice não vai mudar a sua vida. Não neste ano, nem no próximo, talvez em 30 anos, mas você precisa de ajuda agora.
Então, esqueça investir pelos próximos 60 dias. Seu único trabalho é aumentar a renda. Se eu estivesse começando este ano quebrado, é isso que eu faria. Primeiro, venderia meu tempo pelo valor mais alto possível. Isso significa encontrar a habilidade mais valiosa que tenho e vendê-la. Você sabe escrever? Ofereça serviços de copywriting. Sabe desenhar? Faça design graphic como freelancer. Sabe programar? Pegue trabalhos de software por contrato. Sabe se comunicar bem? Faça ligações frias para vendas comissionadas. Não me importa se isso não é a sua paixão. Não estamos construindo uma carreira agora. Estamos construindo capital. Há uma diferença. E aqui está o ponto-chave. Eu não trabalharia em apenas um emprego, eu trabalharia em 3. Emprego em tempo integral durante o dia, o que pagar mais, trabalho freelancer à noite, de 3 a 4 horas, um bico no fim de semana, dirigindo, fazendo entregas, pequenos concertos, o que quer que acrescente mais R$ 500 por mês. A maioria das pessoas vai dizer que isso é difícil demais ou que vai levar ao esgotamento. Sabe o que é difícil? Ter 65 anos e estar quebrado. Sabe o que o burnout realmente é? Trabalhar até os 75 porque você não trabalhou duro o suficiente aos 35. Eu trabalharia 70 horas por semana durante 2 meses, fevereiro e março, 8 semanas de esforço máximo. E meu objetivo seria economizar R$ 5.000. R$ 5.000 não parecem muito, mas quando você começa do zero, são tudo, porque R$ 5.000 lhe dão opções. É a sua primeira alavanca. É a prova de que você consegue adiar a gratificação. Então, esse é janeiro. Trabalhe mais do que nunca trabalhou. Empilhe fontes de renda. Guarde cada real. E chegue aos R$ 5.000 até 1º de abril. Passo 3. De abril a junho. Agora construímos o muro de emergência. Quando você alcançar os R$ 5.000, todo o instinto do seu corpo vai dizer para investir esse dinheiro. Não faça isso, ainda não. Porque eis o que acontece com pessoas quebradas que começam a investir cedo demais. Surge uma emergência, o carro quebra, aparece uma conta médica, ocorre uma perda de emprego e, de repente, elas precisam vender seus investimentos no pior momento possível, geralmente com prejuízo para cobrir despesas básicas. Aí elas voltam ao zero e desistem. Eu vi esse padrão destruir pessoas por 70 anos. Elas ficam animadas, investem seus primeiros R$ 5.000 e então a vida acontece e acabou. Por isso, em vez disso, de abril a junho, vamos construir o muro de emergência. São R$ 10.000 em dinheiro apenas parados ali, entediantes, sem crescer muito, rendendo talvez 4% em uma conta de poupança de alto rendimento. A maioria dos especialistas em investimentos vai dizer que isso é estúpido. Vão afirmar que você está perdendo dinheiro para a inflação e que esse dinheiro deveria estar no mercado. Ignore-os. Eles nunca estiveram quebrados, não entendem a psicologia da escassez. Quando você já foi quebrado, sabe que a pior posição financeira não é ter dinheiro rendendo 4%. A pior posição é não ter dinheiro quando uma emergência aparece. Então, por 3 meses, de abril a junho, o objetivo é o mesmo de fevereiro e março. Máxima renda, mínimo de despesas. Continue trabalhando essas múltiplas fontes. Continue vivendo de forma enxuta. Mas agora, em vez de juntar seus primeiros R$ 5.000, você está juntando os próximos R$ 10.000. E aqui está o que vai acontecer até junho. Você terá R$ 15.000 no total. E algo vai mudar no seu cérebro. Você vai parar de se sentir desesperado. Vai parar de tomar decisões movidas pelo medo. Porque R$ 15.000 compram tempo. Se você perder o emprego, consegue sobreviver de 3 a 6 meses enquanto encontra um melhor. Se surgir uma emergência, você consegue lidar com ela sem se endividar. Essa é a base. É isso que toda pessoa rica tem, mas quase ninguém comenta. Não é sexy, não é empolgante, mas é absolutamente essencial. Então, de abril a junho, construa sua muralha de emergência. Chegue a R$ 15.000 em dinheiro. E só então começamos a investir. Passo 4.
Julho e agosto. Agora sim, investir. Mas não da forma como a maioria imagina. Se você está começando 2026 sem nada, ainda não está pronto para ações, não está pronto para imóveis, não está pronto para cripto, ouro ou qualquer outra coisa que gurus financeiros vendem por aí, você está pronto para uma coisa só: investir em você mesmo. Deixe-me explicar. Você tem 15 mil reais guardados. 10 mil são o seu fundo de emergência. Você não mexe nisso. Mas os outros 5 mil, esse é o seu primeiro capital de investimento. E o investimento de maior retorno que você pode fazer agora é na sua própria capacidade de ganhar dinheiro. Se eu estivesse começando este ano quebrado, é assim que eu gastaria esses 5 mil reais. Primeiro, em habilidades que aumentem minha renda. Se eu ganho 20 reais por hora, gastaria 2 mil reais em uma certificação que me leve a 35 reais por hora. Pode ser um bootcamp de programação, pode ser uma licença imobiliária, pode ser uma habilitação para caminhão. Não importa o que seja, desde que a conta feche. Gastar 2 mil para ganhar mais 15 reais por hora? Isso é um retorno anual de 750% sobre o investimento. Segundo, ferramentas que me permitam ganhar dinheiro de forma independente. Se eu souber escrever, gastaria 1.000 reais em um bom laptop e software. Se eu souber construir, compraria ferramentas de qualidade. Se eu souber vender, compraria estoque. O objetivo é possuir os meios de produção da minha própria fonte de renda. Terceiro, networking e posicionamento. Gastaria 1.000 reais indo a conferências do setor, entrando em grupos profissionais, levando para almoçar pessoas que estão onde eu quero chegar. Isso pode soar suave, mas não é. Toda grande oportunidade financeira que tive veio de conhecer a pessoa certa no momento certo. Quarto passo: mantenha 1.000 reais como um fundo de oportunidades para negócios que apareçam. Mercadorias em dificuldade que você pode revender, equipamentos para freelances em situações urgentes, o que for. Agora, a maioria das pessoas quebradas vai dizer: mas Charlie, eu quero investir em ações. Eu sei, mas as ações ainda estarão lá no ano que vem, e então você terá mais dinheiro para investir. Neste momento, o melhor investimento é fechar a distância entre a renda que você tem e a renda que necessita. Então, isso é julho e agosto. Invista no seu poder de ganho, aumente o valor da sua hora, busque ferramentas de independência e organize-se para que em setembro você esteja ganhando significativamente mais do que em janeiro. Passo 5. Setembro e outubro. Agora, construímos a segunda fonte de renda. Em setembro, se você seguir este plano, está em uma posição completamente diferente de janeiro. Você tem um fundo de emergência de 10 mil reais, investiu 5 mil reais em habilidades e ferramentas, está ganhando mais por hora e ainda vive de forma enxuta. Agora, construímos aquilo que separa você da maioria das pessoas: renda passiva. E não estou falando de renda passiva do jeito que os gurus da internet vendem. Não estou falando de dropshipping, de vender cursos ou qualquer uma dessas bobagens. Estou falando de fontes reais de renda que funcionam enquanto você dorme. Se eu estivesse fazendo isso hoje, começando de onde você está, é isto que eu construiria. Opção 1. Ações pagadoras de dividendos. Até setembro eu teria economizado mais 3 mil reais com o aumento de renda. Eu colocaria esse valor em um portfólio de empresas chatas, confiáveis, que pagam dividendos. Nada de empresas empolgantes ou sexy, mas empresas que fabricam sabão, pasta de dente e seguros. Empresas que pagam dividendos todo ano há 50 anos. Com um rendimento de dividendos de 4%, 3 mil reais geram 120 reais por ano. Isso dá 10 reais por mês. Parece pouco, certo? Mas esses 10 reais você não precisou trabalhar para ganhar. E no mês seguinte, você adiciona mais 300 reais. E no mês seguinte, mais 300 reais. Em dezembro, aqueles 10 reais viram 40. No ano seguinte, viram 200 reais por mês. Em 5 anos, se você continuar
alimentando, isso se torna R$ 2.000 por mês. É assim que funciona. Opção 2. Entrada para um imóvel para aluguel. Se eu economizasse agressivamente, até setembro teria R$ 15.000 no meu fundo de emergência, mais outros R$ 5.000 guardados, totalizando R$ 20.000. Com empréstimos FHA, posso dar 3,5% de entrada em um pequeno duplex em um bairro de classe trabalhadora. Eu moro em uma unidade e alugo a outra. O aluguel da outra unidade cobre a maior parte da hipoteca. Estou construindo patrimônio. Estou conseguindo um lugar para morar quase de graça e em 10 anos possuo um ativo de R$ 200.000. Passo 5. Setembro e outubro. Agora, construímos a segunda fonte de renda. Em setembro, se você seguir este plano, estará em uma posição completamente diferente de janeiro. Você tem um fundo de emergência de R$ 10.000, investiu R$ 5.000 em habilidades e ferramentas. Você está ganhando mais por hora e ainda vive de forma econômica. Agora, construímos aquilo que te separa de todo mundo: renda passiva. E não estou falando da renda passiva como os gurus da internet vendem. Não estou falando de dropshipping, venda de cursos ou qualquer uma dessas besteiras. Estou falando de fluxos de renda reais que funcionam enquanto você dorme. Se eu estivesse fazendo isso hoje, começando de onde você está, é assim que eu construiria. Opção 1. Ações que pagam dividendos. Até setembro, eu teria economizado mais R$ 3.000 com o aumento de renda. Eu colocaria esse valor em um portfólio de empresas chatas, confiáveis, que pagam dividendos. Nada de empresas empolgantes ou sexy, mas empresas que fabricam sabão, pasta de dente e seguros. Empresas que pagam dividendos todo ano há 50 anos. Com um rendimento de dividendos de 4%, R$ 3.000 geram R$ 120 por ano. Isso dá R$ 10 por mês. Parece nada, certo? Mas esses R$ 10 você não precisou trabalhar para ganhar. E no mês seguinte, você adiciona mais R$ 300. E no mês seguinte, mais R$ 300. Em dezembro, aqueles R$ 10 viram 40. No ano seguinte, viram R$ 200 por mês. Em 5 anos, se você continuar alimentando, isso se torna R$ 2.000 por mês. É assim que funciona. Opção 2. Entrada para um imóvel para aluguel. Se eu economizasse agressivamente, até setembro teria R$ 15.000 no meu fundo de emergência, mais outros R$ 5.000 guardados, totalizando R$ 20.000. Com empréstimos FHA, posso dar 3,5% de entrada em um pequeno duplex em um bairro de classe trabalhadora. Eu moro em uma unidade e alugo a outra. O aluguel da outra unidade cobre a maior parte da hipoteca. Estou construindo patrimônio. Estou conseguindo um lugar para morar quase de graça e em 10 anos possuo um ativo de R$ 200.000. E isto é o que eu construiria. Opção 1. Ações pagadoras de dividendos. Até setembro, eu teria economizado mais R$ 3.000 com o aumento de renda. Eu colocaria esse valor em um portfólio de empresas chatas, confiáveis, que pagam dividendos. Nada de empresas empolgantes ou sexy, mas empresas que fabricam sabão, pasta de dente e seguros. Empresas que pagam dividendos todo ano há 50 anos. Com um rendimento de dividendos de 4%, R$ 3.000 geram R$ 120 por ano. Isso dá R$ 10 por mês. Parece nada, certo? Mas esses R$ 10 você não precisou trabalhar para ganhar. E no mês seguinte, você adiciona mais R$ 300. E no mês seguinte, mais R$ 300. Em dezembro, aqueles R$ 10 viram 40. No ano seguinte, viram R$ 200 por mês. Em 5 anos, se você continuar alimentando, isso se torna R$ 2.000 por mês. É assim que funciona. Opção 2. Entrada para um imóvel para aluguel. Se eu economizasse agressivamente, até setembro teria R$ 15.000 no meu fundo de emergência, mais outros R$ 5.000 guardados, totalizando R$ 20.000. Com empréstimos FHA, posso dar 3,5% de entrada em um pequeno duplex em um bairro de classe trabalhadora. Eu moro em uma unidade e alugo a outra. O aluguel da outra unidade cobre a maior parte da hipoteca. Estou construindo patrimônio. Estou conseguindo um lugar para morar quase de graça e em 10 anos possuo um ativo de R$ 200.000. 5% de entrada em um pequeno duplex em um bairro de classe trabalhadora. Eu moro em uma unidade. Alugo a outra. O aluguel da outra unidade cobre a maior parte da minha hipoteca. Estou construindo patrimônio. Estou conseguindo um lugar para morar quase de graça. E em 10 anos terei um ativo de R$ 200.000. Passo 6. Novembro. Este é o teste de disciplina. Em novembro, você está cansado, está se esforçando há 10 meses, viveu de forma enxuta, trabalhou em múltiplas fontes de renda e as festas de fim de ano estão chegando. É aqui que a maioria das pessoas quebra. Elas dizem,
Fui tão bem o ano todo, mereço me dar um presente. E gastam R$ 2.000 em presentes de Natal, viagens de fim de ano e um guarda-roupa novo, porque eu mereço. E então, janeiro chega e elas voltam a estar quebradas. Eu acompanho esse padrão há 70 anos. Novembro e dezembro destroem mais progresso financeiro do que qualquer outro mês, porque as pessoas confundem ganhar dinheiro com ter dinheiro. Só porque você ganha 60 mil neste ano, não significa que você tem 60 mil. Se você gastou 58 mil, você tem 2 mil. Esse é o único número que importa. Então, aqui está o que eu faria em novembro se estivesse seguindo este plano. Eu me comprometeria a não gastar nada a mais. Nada de inflação das festas. Não, este ano é diferente. Eu daria presentes que não custam nada. Meu tempo, comida feita em casa, cartas escritas à mão. Eu diria à minha família, estou construindo uma base financeira este ano, e no próximo ano poderei ser mais generoso, mas este ano preciso terminar o que comecei. Algumas pessoas não vão entender, algumas pessoas vão julgá-lo. Deixe que julguem, elas não estão pagando suas contas. E aqui está no que eu me concentraria em vez disso. Eu revisaria os últimos 10 meses. Quanto eu ganhei? Quanto eu economizei? Onde estou em relação a onde queria estar? O que funcionou? O que não funcionou? E eu faria o plano para dezembro e para além. Porque novembro não é sobre celebrar progresso. Novembro é sobre proteger o progresso. É sobre cruzar a linha de chegada sem tropeçar no último momento. Então, esse é novembro. Mantenha a linha. Não ceda, mantenha a disciplina, porque estamos quase lá. Passo 7. Dezembro. É aqui que planejamos seu próximo ano. Se você seguiu este plano, realmente seguiu, não apenas pensou sobre ele, aqui é onde você estará em dezembro. Você tem um fundo de emergência de R$ 10.000. Tem uma segunda fonte de renda gerando entre R$ 50 e R$ 200 por mês. Aumentou sua renda principal aprendendo novas habilidades. Possui ferramentas e certificações que o tornam mais valioso. E provou a si mesmo que consegue adiar a gratificação e executar um plano. Em 12 meses, você saiu do zero e se tornou solvente. Isso é enorme. Mas aqui está a questão. Você não terminou, está apenas começando. Porque agora, em dezembro, planejamos o segundo ano. E o segundo ano é onde as coisas aceleram. No segundo ano, você não precisa construir a base. Ela já existe. Então agora você pode correr mais riscos, pode investir de forma mais agressiva, pode começar aquele negócio que estava pensando, pode comprar aquele imóvel para aluguel, pode deixar aquele emprego que o segurava, porque você tem 6 meses de despesas guardadas e uma fonte de renda backup. O primeiro ano é defesa. O segundo ano é ataque. Então, em dezembro, eu me sentaria e escreveria o segundo ano. Qual é a minha meta de renda? Qual é o meu objetivo de poupança? Qual é a próxima habilidade que aprendo? Qual é o próximo investimento que faço? Como minha vida vai estar em 24 meses se eu continuar assim? E então, eu me comprometeria a isso da mesma forma que me comprometi ao primeiro ano. Porque aqui está a verdade. A maioria das pessoas nunca começa. Das pessoas que começam, a maioria desiste nos primeiros 90 dias. Das pessoas que chegam aos 90 dias, a maioria quebra em novembro e dezembro. Mas se você está assistindo isso em dezembro e realmente fez, você completou todos os 12 meses. Agora você está no top 5% das pessoas que tentam mudar sua vida financeira. Você não está mais quebrado. Você não está desesperado. Você não está recomeçando. Você é um investidor. Você está construindo riqueza. E no próximo ano vai construir ainda mais. Isso é dezembro. Planeje o segundo ano. Comprometa-se ao próximo nível e continue. Então, esse é o plano. 7 passos, 12 meses. Começar 2026 com R$ 0 e terminar com uma base para a riqueza.
Deixe-me ser muito claro sobre uma coisa. Este plano funciona. Eu sei que funciona porque é o mesmo plano que segui nos anos 1960, quando eu estava quebrado. Os mesmos princípios que Warren Buffett seguiu quando era jovem. A mesma abordagem que toda pessoa rica por mérito próprio que eu conheço usou em algum momento. Mas aqui está a parte que ninguém quer ouvir. A maioria de vocês não vai fazer. Você vai assistir a este vídeo, vai concordar com a cabeça, vai pensar, sim, faz sentido, e então vai voltar a fazer exatamente o que estava fazendo antes. Vai continuar gastando dinheiro que não tem em coisas que não precisa, vai continuar esperando que algo mágico aconteça enquanto não faz nada diferente. E no próximo ano, você estará na mesma situação, se perguntando por que nada mudou. Não seja essa pessoa. Se você vai começar 2026 sem nada, tem uma escolha agora. Pode desperdiçar mais um ano ou pode se comprometer com este plano. Não por uma semana, nem por um mês, mas por todo o ano inteiro. Tenho 99 anos, faço isso há 7 décadas. E estou dizendo, se você seguir este plano, em 12 meses não vai reconhecer sua vida financeira. Mas você precisa começar. Hoje, agora mesmo. Pare o sangramento, aumente sua renda, construa seu fundo de emergência, invista em você, crie uma segunda fonte de renda, mantenha a disciplina durante as festas e planeje seu próximo ano. É isso. Esse é o plano completo.